49ª Instrução do Aprendiz Maçom. Maçonaria e a Espiritualidade. Venerável Mestre diz: todos os fatos e proposições que se inclinam para Deus buscam a espiritualidade, e tentar explicar Deus para o homem comum talvez seja tarefa simples, basta dizer ser ele o Criador do universo. No entanto, para o maçom tal explicação torna-se difícil, pois é preciso considerar seu aspecto místico, esotérico e de conhecimento, que em grego é traduzido por gnose. Por isso é que, quando a mente procura contatar a divindade, o homem está realizando um ato de espiritualidade. Mas, item como isso seria feito, e item como seria conseguido. Permanece um mistério, aliás, são os mistérios que incentivam a busca do que está além. Aceitar ou não a espiritualidade maçônica é ato individual, íntimo de cada maçom, pois sabe-se que a maçonaria não se opõe a qualquer religião, mas respeita todas, mesmo porque as religiões são os mais eficientes caminhos que levam à espiritualidade. Todos os maçons sabem que a instituição não é materialista, apesar de haverem correntes contrárias que também devem ser respeitadas, e assim pode-se, conscientemente, afirmar que item a maçonaria é essencialmente espiritualista. Primeiro vigilante diz. Prova disso é que no início e encerramento dos trabalhos em loja sempre é feita a abertura e fechamento ritualístico do livro da lei, que conforme a orientação filosófica da loja, podem ser dos Vedas, o Alcorão, o Talmud ou a Bíblia, dentre outros livros sagrados, sendo que no caso de utilização da Bíblia, é lida a parte especificada pelo rito adotado pela oficina, e que no encerramento dos trabalhos é fechada ritualisticamente. Desta maneira, o livro da lei assiste e preside os trabalhos de polimento do caráter dos maçons, tanto é que o venerável mestre declara aberta ou fechada a loja sob os auspícios do grande arquiteto do universo e, naquelas de orientação cristã, também em honra a São João o patrono ou padroeiro da ordem. Outra forma de ser percebida a espiritualidade na maçonaria é sendo analisado o simbolismo maçônico representado na decoração do templo, principalmente porque o símbolo e a representação visível de uma ideia velada. O simbolismo da maçonaria é um veículo importante que faz adorar o ideal superior nos corações de seus integrantes, e através desse corolário de símbolos a maçonaria conserva sua origem, e ensina os preceitos morais e espirituais aos seus integrantes, e a tais preceitos são atribuídas as linhas que derivam dos sentimentos dos maçons, que devem ser bem observados, caso ambicionem a evolução interna em prol do conhecimento de si mesmos. Por figuras, desenhos e símbolos maçônicos se descortina a verdadeira finalidade do homem na Terra, que dentre outras poder-se-ia citar. Item avançar pelo caminho da evolução. Item procurar por todos os meios a purificação do seu ego. Item regular, sistematicamente, os seus impulsos pela justa razão e item ajustar, com serenidade, seus pensamentos na prática do bem e da virtude. Pelo próprio bem de si mesmo, e daqueles que o rodeiam. Dentre todos os símbolos maçônicos destaca-se, pela importância, o delta luminoso ou triângulo sagrado, que expressa bem o sentido espiritualista da maçonaria. Segundo o vigilante diz. O delta representa o ser dos seres, o divino e o supremo, cujos mandamentos deve-se seguir para que dele se aproxime, sendo que no centro do triângulo pode estar a letra Iod expressando o princípio criador, ou o tetragrama Iod Revalre que se lido da direita para a esquerda, isto é, em hebraico, representa o nome inefável, impronunciável, daquele que é, foi e será. O triângulo supremo pode também ter no seu interior a letra G inicial das palavras God e God, ou Deus em inglês e alemão, respectivamente, como pode ter ainda a letra D de Deus, Dio e Dios, em português, italiano e espanhol. Na interpretação maçônica e simbólica do tetragrama, o aprendiz em silêncio procurando se purificar e aprender, passa ao grau de companheiro que é dedicado à ação e trabalho, e como o grande arquiteto do universo o criou e realizou, o companheiro deve assim criar e realizar. Vários ritos religiosos mostram no interior do triângulo o olho onividente, o olho que tudo vê, também chamado vigilante silencioso, e entre os persas o olho onividente era o sol de Hormuz, sabedoria divina, que, na maçonaria universal, soma-se às colunas da força e da beleza, enquanto os católicos utilizam esse símbolo há séculos para representar a divina providência, ou o próprio Deus. A maçonaria operativa medieval, construtora de igrejas e catedrais, pintou ou esculpiu esse símbolo em suas obras, como se verifica em diversos templos católicos europeus, e assim, valeria destacar que a ideia triangular é bem mais primitiva, pois na verdade os antigos não conheciam as propriedades geométricas dos triângulos, mas desde as planícies, desertos, mares e montanhas de onde pudessem contemplar o céu e o horizonte, viam parte do mundo do zênite aos bordos extremos em que a abóbada celeste se encontra com a terra. Orador diz. Por seu turno, a generalidade das crenças revelava o dualismo Sol e acrescentava, a formar uma tríade, o horizonte ou a terra. O rito moderno,
por exemplo, sustenta que o triângulo representa o passado, presente e futuro, ideia que se relaciona com a verdade, que não passa de uma simples mutação do símbolo daquele que é, foi e será. A história de várias religiões registram tríades como Brahma, Vishnu e Shiva, criação, conservação e destruição para renovar, Osíris, Ísis e Horus, e o triângulo dos druidas gauleses e muitas outras trindades religiosas. Porém, se examinados os ritos maçônicos encontra-se uma síntese e o denominador comum, a demonstrar a universalidade do símbolo e do externa que se estabeleceram através da história das crenças e do pensamento humano e neste sentido, nem mesmo Lavoisier é esquecido por sua lei que rege. Item na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Pela vida no planeta, é um sentimento de convicção não mantido pela razão fria e não fundado em evidências dúbias, mas sim, sobre o raciocínio ponderado. A fé na ordem natural é a fonte de bons entendimentos e de retas atitudes, e na ordem sobrenatural é um estado de consciência fundamentado nas lições sagradas da palavra e vontade do Altíssimo, tornando-se assim uma virtude que a maçonaria adotou para predicá-la aos seus iniciados. Guarda, ou o cobridor, o diz. A esperança é outra virtude recomendada aos maçons, que, segundo a fábula, ficou sozinha no fundo da caixa de Pandora, e eis o porquê de se dizer que a esperança é a última que morre. A maçonaria a toma como ponto moral na senda da evolução, e por isso alocou num dos degraus da escada de Jacó. A filantropia ou caridade é considerada por consenso como a maior das virtudes, que merece a predileção dos maçons, transformando-se em parte das bases em que se apoia a sublime instituição. Os símbolos mais evidentes no interior dos templos maçônicos sempre lembrarão as maravilhas e perfeição da criação, sendo apresentadas aos homens para que aprendam a glorificar a imensidão do poder divino. Dos símbolos emanam as mais clarificantes verdades que são ensinadas aos que passam pela iniciação, pois em todos os símbolos eterniza-se um convite à meditação, que deve ser feita através das fontes inesgotáveis de lições proveitosas para o progresso espiritual de cada maçom. No simbolismo, é viva a grata recordação dos antigos mistérios, praticados por homens que sabiam impor-se quanto ao respeito e à consciência do povo. Assim, a maçonaria é pura espiritualidade, pois o ingresso na ordem é precedido por importante requisito, que é item a crença num ser supremo, criador de todas as coisas, dos tempos e do universo, isto é, em Deus. Venerável Mestre diz. A maçonaria dirige seus obreiros à espiritualidade, apesar de haver alguma resistência a esse conceito, mas não devem ser criticados os que assim pensam, pois tudo é uma questão de consciência, que virá cedo ou tarde, e aí se comportarão como o ditado popular. Item ou o bom filho a casa torna. Finalmente, citando a Bíblia poder-se-ia lembrar que item o limitado em sua natureza, infinito em seus anseios, o homem é um Deus caído, que se recorda do céu. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.